Pessoal, Vanessa aqui, professora Vanessa. Vamos dar continuidade então ao nosso assunto de patrimônio e falar sobre a equação fundamental do patrimônio. Então, a equação fundamental do patrimônio ela tem muito a ver com o gráficozinho que a gente aprendeu, a representação gráfica do patrimônio. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu disse que essa caixinha ela é dividida exatamente no meio para separar os ativos e os passivos, né? E é exatamente no meio mesmo, porque a equação fundamental do patrimônio, ela diz o seguinte, que os ativos, eles são iguais aos passivos mais o PL, o patrimônio líquido. E por que isso acontece? Isso acontece porque os passivos e o PL são as origens dos recursos. E toda origem, ela deve ser aplicada, que são os ativos, que são as aplicações do recurso. Então, veja só, o PL é aquela parte que é aquele recurso que os sócios, a maior parte dele, no início, é os sócios que eles integraram para fazer parte do patrimônio da empresa. Então, o recurso inicial que a empresa tem vai ser esse daqui, o PL. Então, no momento 1, se a gente for visualizar o momento 1 de uma empresa, assim que ela nasceu, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter PL e ativo. PL é igualzinho ao ativo. Oi, mas ativo não é igual passivos mais PL? Sim, mas nesse caso, o passivo é igual a zero. Então, a gente tem ativo é igual a zero mais PL. Ativo é igual a PL. Por quê? Porque na constituição da empresa, quem entra com recurso inicial, que a gente chama de capital social, recurso inicial, capital social, são os sócios. Você não vai conseguir chegar num banco e pedir um empréstimo para constituir uma empresa sem que o banco seja parte da sociedade dessa empresa. Então, o primeiro recurso, a primeira origem que uma empresa tem é esse patrimônio líquido. Depois a gente vai ver que o próprio lucro ele pode integrar o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido ele não é constituído apenas do capital social. Isso é só o primeiro momento. Aí, o segundo momento é, a empresa ela não vai ficar só com seus recursos. Não, ela não é besta. Ela vai aumentar esses recursos, essas origens. Então, ela vai ter PL e vai ter muito capital de terceiro, que são as suas obrigações. Então, ela vai ter empréstimos, vai ter financiamentos, vai ter várias contas a pagar, que é o capital de terceiro, que a gente sabe que é o passivo. E para toda essa origem, ela vai ter igualmente um ativo, que vai ser a aplicação. Então, o balanço patrimonial é lindo porque os ativos são sempre iguais aos passivos mais o PL. Outra coisa também que pode acontecer, uma situação triste que pode acontecer. Eu disse que o passivo pode ser igual a zero. No caso, verdade, né? Pode ser sim igual a zero. E o que também poderia ser igual a zero? Bora ver. A gente pode ter uma situação triste que é o seguinte, ativo é igual apenas ao passivo. Nesse sentido, eu quero dizer passivo de capital de terceiros. Então, nessa situação, a gente sabe que o quê? Que ativo é igual a passivo mais zero. Porque, nesse caso, o PL é igual a zero. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte. A empresa que nasceu com PL, ela conseguiu de alguma forma destruir esse PL, ao ponto de que a única coisa que ela tem agora são dívidas. Mas ela tem também algum lado positivo, ao ponto de que se ela pegar todo o lado positivo dela, ela consegue ao menos quitar as suas dívidas. Então essa situação aqui não é desejada, tá certo, gente? Também não é a pior de todas as situações. Por quê? Porque a gente vai ver que o PL ele pode ser negativo. A gente vai ver que
uma empresa ela pode ter mais dívidas do que ativo. Então, essa situação daqui é ruim, porque significa que a empresa não tem capital próprio. Se ela liquidar todas as dívidas dela, ela vai ficar zerada, ela não está conseguindo gerar lucro, tá sem nenhuma laminazinha para ela. Mas isso daqui pode sim acontecer. Então, nesse jogo, com a equação fundamental do patrimônio, que é ativo é igual a passivo mais PL, então a gente vai poder pegar essa equação, essa primeira equação, e fazer um joguinho de matemática. Joga para um lado, joga para o outro. Por exemplo, a gente sabe que se a gente pegar esse P aqui e jogar para o outro lado, fica como? A menos P é igual a PL. Bora tentar entender e ver se isso é uma verdade. Ativo menos passivo é igual a PL. Isso significa o quê? Significa que se a gente tem uma empresa normal que tenha passivo e também PL, empresa saudável, né, que tenha ambos. Então, se a gente pegar esse daqui, o ativo, menos o passivo, a gente vai ter exatamente o PL. Perfeito. A mesma coisa se a gente passar o PL para o outro lado. Então, ativo menos PL é igual a passivo. Perfeito. Então, isso a gente pode ficar brincando e tirar várias igualdades, que todas vão ser verdade a respeito do patrimônio da empresa. Certo? Então, é nesse sentido que entra os estados patrimoniais da empresa. Eu vou pular aqui esse exercício e vou falar logo dos estados patrimoniais, porque a gente meio que já falou de todos eles. Então, veja só, aqui a gente tem os estados patrimoniais. A gente pode ter positivo, que acontece o quê? Acontece quando os ativos são maiores do que os passivos exigíveis. Então, o ativo é maior do que o passivo. O ativo é maior do que o capital de terceiro. Então, é aquela primeira situação. Então, positivo é a situação saudável da empresa. Ela tem PL e capital de terceiros, que é os passivos. Ativo aqui. Então, é a melhor situação de uma empresa. É uma situação saudável. E é bom, professora, é bom que ela tenha capital de terceiro. Não era melhor que o capital de terceiro fosse zero? Lógico que não. Se ela consegue capital de terceiro, significa que ela está conseguindo investimento. Ela consegue pegar pegar recursos financeiros e conseguir rentabilidade sobre ele, gerar lucro para ela. Então, é importante que exista capital de terceiro. A segunda situação é a situação nula. Ou seja... Ui, meu pai do céu. Aqui, voltei. Situação nula. Ou seja, ativo é igual a passivo exigível. A empresa não tem aquela situaçãozinha que a gente falou. A empresa ela está sem PL. O PL dela é nulo. Tô me complicando aqui. Então, vamos continuar. E a negativa? A negativa é quando a empresa ela tem mais dívidas do que ela tem de ativo. É uma situação desfavorável, é uma situação triste. Por quê? Porque significa que a empresa está praticamente em situação de falir. Ela não consegue nem pagar as suas dívidas. Então, aí a gente tem alguns sinônimos. Então, positivo a gente chama de situação líquida ativa, superavitário e favorável. Então, superavitário é uma palavra diferente para quem for aluno novo de contabilidade, mas provavelmente vocês já ouviram. Então, se fala muito sobre contas públicas deficitárias e superavitárias. Geralmente as contas públicas são todas deficitárias. Que se vocês verem aqui, ó, no terceiro estado patrimonial tem negativa é igual a situação líquida, passiva, deficitária ou desfavorável. Então, o que significa superavitário ou deficitário? Significa que a entidade, a empresa, a entidade, seja o que for, ela tem mais dívidas do que ela tem ativo. Então, quando a gente diz, as contas públicas de tal ano fecharam deficitária, significa que ela gerou mais dívidas do que ela teve de renda. Então, aí estão os sinônimos. Bora voltar aí para o exercício. Um exercício bem simples. Deixa eu tentar abrir aqui. Exercício bem simples.
Então, só pra gente treinar essa equação patrimonial. Então, tá certo. Então, tem dizendo o seguinte: a empresa Amarela S.A. apresenta as seguintes contas. Então, tem várias contas espalhadas: caixa, mercadorias, imóveis, investimentos, contas a receber, empréstimos a receber, duplicatas a pagar, empréstimos a pagar. Aí pergunta, primeiro, qual é o total de ativos? Qual é o total de passivos? E depois, qual é o PL dessa empresa? Então, bora representar essa empresa graficamente. Então, ela tem caixa. Caixa é o quê? Um ativo. Caixa, 2.000. Que mais ela tem? Mercadorias. Enquanto? 3.000. Imóveis é um ativo também. Imóveis, enquanto? 5.000. Que mais ela tem? Investimentos. Ela está investindo, enquanto? 10.000. Contas a receber. Contas a receber também é um ativo. Contas é um direito, não é? Que a gente viu, a receber, 12.000. Empréstimos a receber. O que é um empréstimo a receber, minha gente? Significa que ela está emprestando dinheiro. Não é empréstimo, não é um empréstimo convencional que ela está pagando. Então, ela está fazendo aí alguma função de agiota, sei lá, né? E alguém tá devendo a ela algum empréstimo. 13.000. Ok. Então, esses são todos os ativos. Depois tem duplicatas a pagar. Então, isso são suas dívidas. Duplicatas a pagar. E também, agora sim, um empréstimo convencional de uma empresa que não é banco. Empréstimo a pagar. 8.000. Então, o que é que a gente pode concluir daqui? O total do ativo delas deu quanto? 13, bora somar, meu Deus do céu. 13 mais 12, 25, mais 10, 35, mais 5, 40, 48.000. É isso? 48.000. Então, o total do ativo deu 48.000. Então, o que é que a gente sabe? Que ativo é igual ao passivo mais o PL. A primeira a gente já matou. Qual é o total de ativo? 48.000. Deixa eu contar de novo, só para ter certeza. 13 mais 12, 25, 35, 40, 48. Então, o ativo é igual a 48.000. Ok. PL. Passivo, né? Opa. Passivo. Passivo a gente tá aqui, fechou. Passivo tem quanto? Tem 10.000. Então, aqui a gente tem 48.000 igual. Passivo, 10.000 mais PL. Então, a gente sabendo os totais de ativos e o total de passivo, a gente consegue descobrir o PL. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente passar o passivo para o outro lado, fica o seguinte: ativo menos passivo é igual a PL. Então, 48.000 menos 10.000 é igual ao PL. O PL dessa empresa é de 38.000. Então, fechou. Então, tá isso. Tá certo aí? Então, a gente termina essa aula por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.